Você, produtor rural, sabe mais do que ninguém do impacto do clima na sua lavoura. Pensando nisso, toda semana nós vamos trazer as principais previsões do tempo para 5 regiões do país, com foco no que pode afetar a sua produtividade. Queremos te manter sempre por dentro do clima. E para nos atualizar da previsão do tempo dessa semana e as safras aí recorrentes, eu convido o Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, que nos atendeu semana passada. E a ideia é que venha aqui toda semana para trazer informações para a gente. Um pouco de soja, um pouco de milho, um pouco de algodão, um pouco de café, um pouco de tudo, né, Marco? Obrigada pela participação. Queria saber um pouquinho o que você conta para a gente, o que esperar de clima aí para os próximos dias, não necessariamente a semana, mas essa perspectiva um pouco ampla que você sempre traz nas suas análises. Obrigada pela participação. Olha, primeiramente agradeço aí, né, o convite de estar semanalmente aqui com vocês, falando sobre clima. E o que podemos esperar para essa semana é, sem dúvida nenhuma, mais chuvas em grande parte do Brasil. Estamos caminhando aí para os últimos dias de abril, já olhando para o mês de maio, e a perspectiva é de mais chuvas ainda em grande parte do Brasil, isso por conta de frentes frias que estarão passando pelo Brasil e levando mais chuvas. De uma forma geral, essas chuvas estão beneficiando bastante as lavouras de segunda safra, em especial milho, algodão e sorgo, além de feijão, entre outras culturas. E a única região que não deve receber tantas chuvas é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No entanto, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, apesar do clima mais seco, essa condição está sendo extremamente benéfica para a colheita da soja, que segue avançando aí já para as retas finais. Então, de uma forma geral, as condições estão muito boas para o Brasil nesses próximos dias, viu? Muito bom. A gente já vê aí esse desenrolar do Rio Grande do Sul, como você mesmo colocou, traz aí pelo menos um cenário mais favorável para quem está colhendo. E aqui em São Paulo, né, estamos gravando o programa de São Paulo, essa é uma região em geral que tem sofrido bastante com fortes chuvas em diferentes regiões do estado. Tem perigo de fortes chuvas para áreas produtoras aqui de São Paulo para as próximas semanas? O que você tem acompanhado aqui sobre São Paulo e região sudeste de uma forma geral? Olha, a frente fria passou esse final de semana, né? Vem trazendo chuvas para várias regiões, mas essas chuvas, por enquanto, apesar de alguns volumes até expressivos, por enquanto, nada de prejuízos que possam agravar as condições das lavouras, pelo contrário, essas chuvas, tanto do final dessa semana, né, entre quinta e hoje, e para os próximos dias estão sendo muito mais benéficas. Não vejo nenhuma tempestade ou chuvas que possam trazer queda de granizo, vendavais, que possam trazer problemas, principalmente para milho e cana, né, que são plantas que são mais afetadas, principalmente pelos ventos, né, por conta do acamamento, mas por enquanto nada nos modelos que sinalizam problemas aí. Pelo contrário, esse prolongamento das chuvas esse ano vem favorecendo demais o desenvolvimento de várias culturas. Subindo um pouquinho no mapa, saindo de São Paulo e indo para Mato Grosso do Sul, o estado deve ter mudanças de tempo causado aí pela chegada de um ciclone extratropical, pelo que a gente tem acompanhado. Como que os produtores ali, sul-mato-grossenses, podem se precaver? Você dá algum tipo de análise específica para o estado? Olha, não, o ciclone está passando pela região né, do oceano, é ele que está trazendo bastante chuvas, então não tem nada de tão anormal para o Mato Grosso do Sul, pelo contrário, as chuvas que vêm ocorrendo ao longo aí dos últimos dias, e previsão de mais chuvas agora, para esses próximos 10 dias, só vão beneficiar ainda mais o desenvolvimento das lavouras. Por enquanto, nada de excepcional que possam falar assim, olha, toma cuidado, nada disso, é só chuvas, lógico, em alguns momentos podem até ser chuvas um pouco mais volumosas,
mas por enquanto as condições ainda se manterão extremamente favoráveis. Que ótimo. A gente gosta de trazer boas notícias e Verdade. explicar o cenário, porque às vezes, né, palavras como ciclone podem causar ali um certo temor e você Tem bem que colocou que não lembrar, é o caso. tem que lembrar, Mariana, que todos os ciclones que a gente são comentados, eles vêm pelo oceano, né? Eles não se formam no continente. E eles são responsáveis por trazer chuvas. É que a palavra ciclone lembra muito tornado, aqueles furacões, Cena né? de Então, filme. é, aqueles, né, aquelas coisas que a gente vê lá nos Estados Unidos ou vê nos filmes. Mas, de uma forma geral, não é bem isso que acontece aqui no Brasil. Os ciclones podem trazer volumes um pouco maiores de chuvas, mas muito mais para as faixas litorâneas, para a faixa leste, do que para a faixa oeste, onde está o Mato Grosso do Sul. Então, de uma forma geral, não vejo grandes problemas. Os volumes serão um pouco maiores com a passagem desse sistema? Sim, mas nada, assim, ó, não vejo problemas com granizo, não vejo problemas com vendavais. Lógico que uma outra micro-regiãozinha pode sofrer um pouco mais, um pouco menos, mas quando a gente olha num contexto geral, por enquanto, tudo muito bem e até uma condição extremamente favorável. Porque se a gente se recordar de exatamente um ano atrás, nós estávamos vivendo uma seca terrível já. Agora não, essas chuvas estão se prolongando. Olha as condições que estão sendo benéficas para a cultura do milho. Já se prevê uma safra. Eu vi você conversando com o Carlos Cogo. Olha a previsão que temos para a segunda safra de milho esse ano, para o algodão, agora para a cana-de-açúcar, né? Então, essas chuvas estão sendo muito mais benéficas do que prejudiciais.